Seja bem-vindo, querido espectador da Web TV A Voz Católica, para a nossa entrevista. Estamos aqui nos nossos estúdios com o Padre João Paulo Teixeira Dias, pároco da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, que representou o clero da Arquidiocese de Juiz de Fora no 20º Encontro Nacional dos Presbíteros, lá no Santuário Nacional de Aparecida, para tratar de um tema muito importante, muito atual, que é a cultura digital hoje em dia e o impacto dessa cultura na evangelização e na pastoral. Seja bem-vindo, Padre João Paulo, seja sempre bem-vindo aos nossos estúdios. Fala um pouquinho para a gente sobre como essa cultura digital, aquilo que foi falado lá, como isso impacta a evangelização e a pastoral nos dias de hoje. Tudo bem, César, queridos amigos, nós estivemos em Aparecida, como você mesmo disse, neste 20º Encontro Nacional de Presbíteros. Em primeiro lugar, quero ressaltar a presença também do Padre José Maria Novaes, da Paróquia do Bom Jesus do Matozinhos, em Bom Jardim, ele que é representante dos presbíteros. Eu participei como suplente. É um tema muito atual para nós, especialmente presbíteros, para a nossa igreja, dentro da realidade da nossa comunicação social. A comunicação como base de toda a evangelização. Hoje não podemos pensar apenas dentro das nossas igrejas, mas precisamos pensar que os meios de comunicação, com todo o avanço, é também uma oportunidade para a evangelização. Podemos chegar a muitas outras pessoas que, participando também da nossa vida paroquial, estão, vamos dizer, associados à realidade do nosso trabalho pastoral. Quero destacar que este encontro é a segunda vez que participo e é muito interessante pensar que nós temos padres de todo o Brasil, de todas as arquidioceses, dioceses, prelazias. Então é muito bonito ver na unidade da nossa igreja a pluralidade desta bonita comunhão. Éramos mais ou menos 500 presbíteros reunidos em Aparecida, a presença de mais ou menos 12, 10 bispos que participaram conosco. Tivemos também a presença do cardeal Lázaro, que nos acompanhou neste encontro, ele que é o prefeito para o dicastério, representando assim a realidade do clero no Vaticano, acompanhando, dando uma palavra de alegria, de incentivo. Destaco muito da sua humildade, da sua presença tão simples, ele recordando para nós presbíteros que a comunicação é a alegria. Então, servir com alegria, comunicar com alegria, com coração grato ao nosso Deus e Pai. O que o senhor destacaria que mais chamou a atenção de todos os assuntos que foram ali abordados? Talvez enquanto desafio, enquanto um obstáculo ainda para que a comunicação seja mais efetiva dentro da igreja, dentro das pastorais. Creio que o convite a compreendermos melhor o meio digital. Então, primeiro desafio, nós precisamos atualizar a nossa pastoral da comunicação. O primeiro passo que foi abordado pelo nosso assessor, que foi o Padre Arnaldo, que está na Comissão de Comunicação da CNBB, é o cuidado com a pastoral da comunicação, abordar mais a presença da juventude que está mais contextualizada na realidade digital do nosso tempo, a própria comunicação. E nesse sentido também a experiência do encontro, porque o primeiro dia nós iniciamos com o retiro, depois um momento muito bonito de procissão, celebração no Santuário Nacional, e a partir do segundo dia nós tivemos 2 momentos, esse que falamos sobre a questão da contextualização do nosso tempo, dos meios de comunicação, o ambiente digital, mas também esta reunião foi uma reunião eletiva, então tivemos esses 2 momentos. Quero destacar que o nosso assessor, o Padre Arnaldo, ele nos convidou a pensar um pouco nessa mudança de época que nós estamos vivendo. E tudo isso é afetado justamente por uma comunicação que se transforma a cada dia. Então, as notícias elas precisam ser no momento em que elas acontecem. Então, atualizar muito a nossa pastoral da comunicação é pensar que aquilo que acontece hoje na paróquia precisa estar bem alicerçado para ser lançado nos meios de comunicação. Um convite muito especial para que nós pensássemos que, como presbíteros, nós também estamos inseridos neste contexto digital. Então, naquilo que postamos, até de modo particular, pessoal,
precisamos sempre recordar do lugar que estamos, representando a igreja como Cristo, como bom pastor. Né? Teve duas palavras muito interessantes que foram confrontadas, né? A palavra tecnocracia e tecnologia, né? Num aprofundamento do tema para pensarmos este ambiente digital, né? Falou-se muito sobre a questão do algoritmo, que vai dando essa identidade daquilo que somos, daquilo que pensamos, né? O robô em si, ele não é humano, mas o robô em si lê aquilo que nós, humanos, pelos algoritmos, vamos escolhendo, né? Então, nesse sentido, precisamos estar muito atentos, né? A diferença também entre pensar e processar. A máquina em si, ela não pensa. Somos nós que pensamos, mas a máquina vai processar o nosso pensamento. Então, nesse sentido, é interessante ver a realidade daquilo que aparece para nós nos meios de comunicação dentro da tecnologia hoje tão avançada, porque somos, então, na tecnologia, fruto das nossas escolhas, né? Este tema foi muito abordado, né, num convite para a vida, para a nossa existência, para o nosso trabalho pastoral, como podemos desenvolver esta realidade. Né? Por fim, quero, nesse sentido, destacar 3 momentos importantes. O primeiro deles é a relevância. Nós estamos a serviço da missão. Então, a nossa comunicação, o nosso perfil pessoal, ele está a serviço da evangelização. Então, onde estivermos, com quem estivermos, seja na paróquia, na família, na sociedade, no momento de lazer, de férias, de descanso, nós estamos a serviço da evangelização. O padre, ele tem este lugar, né? O lugar, poderíamos compreender, de anunciar o evangelho. E nós anunciamos o evangelho de muitas formas, até mesmo por uma foto, por uma divulgação. Pensar muito sobre isso, especialmente sobre temas muito atuais, para que não causamos assim situações desafiadoras de conflito, mas que possamos viver com alegria e com harmonia naquilo que nós postamos, né? Nesse sentido, a comunicação hoje tão avançada, ela exige de nós, sacerdotes, a caridade. Porque é claro que as pessoas vão se manifestar contra, a favor, nós sabemos disso. E como que nós vamos responder a essas reações? Com caridade. Que nós somos convidados a exemplificar, demonstrar na caridade o diálogo, a escuta, né? Precisamos sempre partir deste começo, exercer a caridade. E por fim, claro, nesta mesma caridade, nessa resposta à comunicação, já que somos comunicadores, precisamos pensar na prudência, talvez essa seja uma palavra-chave para esse encontro, e também o exemplo. Então, nesse sentido, ficou muito marcado, especialmente no meu coração. Tive a oportunidade também de, no retorno da viagem, partilhar um pouquinho com o padre José Maria, a pensar um pouquinho sobre essa realidade da prudência, como devo falar, como devo corresponder uma pergunta, uma resposta. Nós precisamos sempre agir com muita prudência. E o senhor falou que ali vários padres, né, de várias partes do país, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais. Sim. Então, às vezes o desafio da nossa área aqui não é o mesmo desafio de quem está no norte, no nordeste, no sul. De que forma esse compartilhamento de experiências também fez o senhor tomar consciência das dificuldades, das facilidades que existem aqui, mas que são diferentes em outros lugares? Sim, é muito interessante a sua colocação, porque diante da extensão do nosso Brasil, nós enxergamos ali essa pluralidade de situações, de realidades como igreja. Mas a comunicação já chegou em todos os lugares. Então, nesse sentido, poderia dizer assim, já não é tão diferente, né? Hoje, em qualquer realidade que nós tivermos ali a oportunidade de ter o celular, né? Nós temos a comunicação. Tudo chega em todo lugar. Então, ao mesmo tempo que existe sim essas diferenças, claro, mas na comunicação poderíamos pensar exatamente já numa unidade, porque tudo chega
a todo lugar, né? Talvez essa seja a realidade da comunicação hoje, né? Podemos conversar aqui com pessoas que estão do outro lado do mundo em tempo real, né? E aí, talvez um alerta, não vivermos a vida apenas para o digital, né? Eu fiquei pensando muito na cena de famílias que estão sentadas à mesa para a refeição, a mesa em casa, na cozinha ou na sala de jantar, ela está associada à nossa mesa do altar, da comunhão, da partilha do pão, da partilha da vida. E às vezes eu fico muito preocupado porque estamos aqui sentados ao redor da mesa, estamos partilhando o mesmo alimento, mas estamos aqui conectados não com aqueles que se fazem presentes, mas com aqueles que estão presentes, mas em outros lugares, né? Então esse talvez seja o nosso grande desafio. Precisamos organizar o nosso tempo, a nossa vida, para que possamos viver o real e também viver o digital, né? E é preocupante muitas vezes quando estamos, vamos dizer, né, gastando mais tempo com o digital. Devemos ter esta prudência para saber medir a hora e o momento, para não perdermos esta comunhão de vida, de história, com aqueles que estão ao nosso redor. E Jesus nos ensinou isso, né? Nós precisamos amar o nosso próximo. O próximo, aquele que está ao meu lado. Mas também o próximo, aquele que está agora no contexto do digital. Então, é um desafio. Não tenho respostas, porque como o próprio assessor falou, nós não viemos aqui trazer respostas, mas algumas perguntas para a nossa reflexão e para o nosso tempo atual como igreja e como evangelizadores, os presbíteros, né? O lema do encontro foi: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna, a palavra de Pedro a Jesus. Tantas vezes, diante de muitos desafios, será que queremos partir? Será que queremos buscar outros caminhos, outras realidades, né? Mas como Pedro nós respondemos: mas nós vamos para onde, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Terminamos então aqui a nossa entrevista após essa bela mensagem deixada pelo Padre João Paulo. E a gente não quer despedir de você sem antes pedir para ele deixar uma bênção para o nosso público, para quem nos assiste. Peçamos então a Deus, nosso Pai, que nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.